Mateus capítulo 5, versículo 13. Se você puder ficar em pé, por favor, em reverência à palavra do nosso Deus. Até o versículo 16 diz assim: Vós sois o sal da terra, mas se o sal perder o sabor, como se há de salgar? Para nada mais serve, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte, nem se acende uma lâmpada e a coloca debaixo de uma vasilha, mas um candelabro. Assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique o vosso Pai que está no céu. Amado Pai, obrigado, Deus, por essa palavra. Pedimos, ó Pai, que o Teu Espírito Santo venha aplicar essa palavra em nosso coração, Senhor. Nós não queremos sair daqui apenas, ó Deus, informados, Senhor, mas ministrados pelo Teu Espírito Santo. Fala conosco nessa noite, Senhor. Estamos aqui, ó Pai, na dependência do Teu Espírito Santo. Nos ajuda, Espírito Santo, a ministrar a Tua palavra, e que o nosso Espírito, juntamente com o Teu Espírito Santo, possa glorificar a Jesus, ó Pai. Abençoe cada irmão que está aqui, cada irmã, aqueles que estão em isolamento, Senhor, que estão, ó Deus, também, Senhor Deus, nos hospitais, como já foi orado aqui. Visita eles, Pai, com o Teu poder, com a Tua graça. Que haja milagres, ó Pai, que Tu venhas, ó Deus, colocar um fim em todo esse sofrimento, essa luta, Senhor. Nós oramos, entregando tudo nas Tuas mãos, e cremos que Tu és o Deus que fala conosco neste lugar. Em nome de Jesus eu oro e Te agradeço. Amém e amém. Pode tomar o seu lugar. Quero falar nessa noite sobre o tema chamados para ser diferente. Diga assim comigo: chamados para ser diferente. Amém? Glória a Deus. Chamados para ser diferente. Queridos, eu e você fomos chamados para ser o sal da terra e a luz do mundo. E eu quero fazer uma pergunta no início: será que estamos sendo esse sal da terra e essa luz no mundo, ou do mundo, como o Senhor Jesus deseja e anseia para cada um de nós? Será que nós estamos fazendo a diferença nessa terra? Onde quer que estamos, passamos, ou trabalhamos, ou vivemos, será que estamos sendo realmente isso que o Senhor quer que nós sejamos? Nós vemos aqui, amados, que não é uma escolha ou opção para os cristãos, mas sim uma afirmação do Rei do Universo. Amém? Uma afirmação do Rei do Universo. Nós que somos cristãos precisamos ser o sal da terra e a luz do mundo. O Senhor Jesus diz: vós sois o sal da terra. Se somos, não temos outra opção como discípulo de Jesus. Se nós somos discípulos de Jesus, não temos outra opção. Nós precisamos obedecer a ordem de Jesus Cristo. Precisamos seguir as suas pisadas. Precisamos seguir o seu caminho, a maneira como Ele viveu, como andou nessa terra. E nós estamos num período de consagração na igreja, jejum e consagração em prol da nação, em prol da igreja, em prol das pessoas que estão sofrendo. Quantas pessoas estão esperando uma vaga nos hospitais, principalmente nos lugares pequenos ou lugares grandes também, onde não tem vaga. A luta, o sofrimento, a tristeza, o desespero que toma conta de cada pessoa neste mundo. Fico pensando um pouco sobre isso, queridos. E nós vemos quantas vidas estão sofrendo. E nós então somos chamados por Deus para ser o sabor na vida dessas pessoas, ser o sal na vida delas. E nós estamos orando e consagrando a nossa vida nesses dias em jejum, por essas pessoas, pela nação. O Brasil, essa terra, né, verde, né, essa terra é verde mesmo, né? Essa terra maravilhosa a qual nós
moramos e fazemos parte dessa nação. Então nós vemos a importância disso. E o Senhor tem nos chamado esses dias para esse propósito da consagração, do jejum coletivo em prol da nação, em prol do presidente da república, em prol daqueles que trabalham na saúde, daqueles que estão à frente dessa batalha, médicos, enfermeiros e tantos demais, mas também daqueles que estão sofrendo nos hospitais, internados, outros estão sofrendo trabalhando incansavelmente. E a gente tem hora que vê alguns vídeos, nós ficamos até tristes, chocados de ver a luta desses profissionais da saúde trabalhando. E nós como igreja precisamos neste momento ser o sal da terra e a luz do mundo. Nós sabemos, amados, de onde o Senhor nos tirou. Nós fomos tirados do lamaçal do pecado, do charco de lodo. Nós estávamos completamente derrotados, sem esperança, condenados ao tormento eterno por toda a eternidade. E o Senhor nos tirou deste lugar e nos colocou sobre uma rocha firme, que é a sua palavra. Nos tirou deste lugar horrível e colocou um novo cântico na nossa boca e um hino de louvor ao nosso Deus. Samuel capítulo 2 versículo 8, 1 Samuel 2 versículo 8 diz assim: levanta o pobre do pó, e desde o monturo exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória, porque do Senhor são os alicerces da terra, e assentou sobre eles o mundo. A Bíblia está dizendo que Deus levanta o pobre do pó, e desde o monturo exalta o necessitado. Um dia nós recorremos a Deus e o Senhor nos socorreu, levantou a nossa cabeça e exaltou nós que nós estávamos necessitando da graça dEle, nos colocou sobre uma rocha firme, como eu disse, e nos deu um nome. Amém? Um nome. Aqui diz ele para fazer herdar o trono de glória. É assim que Deus nos fez, para sentar entre os príncipes, assentar entre os príncipes. Eu estou assim meio emotivo nesta noite, porque o Senhor tem ministrado no meu coração esses dias. Já a segunda noite que Deus ministrou no meu coração, na madrugada, em sonhos. Queridos, e o Senhor tem ministrado no meu coração, e eu estou feliz porque o Senhor tem ministrado a minha vida. E nós sabemos que Deus ama as pessoas, Deus ama as almas, e Deus deseja que nós venhamos salvar essas pessoas. Há pessoas que estão possessas de demônios, muitas vezes sem saber, e nós precisamos ter a percepção espiritual para entender isso, para que nós possamos libertar essas pessoas e ser então sal na vida delas, dando sabor, sendo luz, iluminando o coração delas. Há muitas pessoas que precisam da graça de Deus. Nesta noite tive um sonho, quero compartilhar um pouco com vocês. E eu estava num lugar pregando, ministrando a palestra, ou pregando, não deu para entender muito bem, mas havia uma plateia muito cheia, superlotada. E então eu fiz uma pergunta, e eu disse algo para aquela plateia, e aquilo me chamou a atenção depois que eu acordei. Eu disse para aquela plateia: eu creio que há pessoas que conseguem sair do vício sozinha, que conseguem sair das drogas, da prostituição sozinha, do álcool sozinho, mas eu não consigo e não posso crer que alguém possa se livrar do pecado sozinho. E eu dei a oportunidade para alguém falar, e havia muitas pessoas na frente, e aquelas pessoas então levantou e falou: eu sou uma dessas. O Senhor me libertou do vício. Eu consegui vencer o vício, mas eu não consegui vencer o pecado.
Queridos, nós sabemos que as pessoas muitas vezes por si só conseguem, por opinião, por determinação do coração, vencer algumas coisas como essa que eu falei. Mas o pecado é um fardo que Jesus levou na cruz do Calvário. E só por meio dele nós somos então perdoados. E podemos então vencer o pecado. Só por meio do sangue do Cordeiro, o sangue de Jesus Cristo. Que de onde o Senhor nos tirou? O Senhor nos tirou desse lugar, do saco de lodo, para ser o sal da terra. É preciso renunciar ao pecado e às obras da carne. É preciso renunciar ao pecado. O apóstolo Paulo, ensinando aos Gálatas, ele diz que essas obras são conhecidas, são conhecidas ou manifestas. Lá em Gálatas capítulo 5, versículo 19 ao 21, que diz assim: ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensão, facção e embriaguez. Facção e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. E eu vos advirto, como antes já vos adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Nós vemos aqui, amados, o Espírito Santo usando o escritor para escrever quais são as obras da carne. E ele diz ainda mais: e coisas semelhantes. Porque era impossível relatar tudo. Quais são as obras da carne? E coisas semelhantes. Agora o Senhor Jesus, o Senhor nos adverte nesse texto que os que cometem e praticam tais coisas não herdarão o reino dos céus. Nós desejamos herdar o reino de Deus, amém, queridos? E nós precisamos também lembrar as pessoas que não estão enquadradas dentro desse propósito de servir a Deus, de viver para Deus. Por isso precisamos então pregar o Evangelho para ela. A Bíblia nos manda renunciar o amor ao mundo, que é o sistema pecaminoso. Lá em 1 João capítulo 2, versículo 14, parte C, até o versículo 17, diz assim: eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já vencestes o maligno. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e suas concupiscências. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Glória a Deus. Nós vemos aqui o Senhor escrevendo para os jovens: e vocês são fortes, a palavra de Deus está em vós, e vós já vencestes o maligno. Ele está escrevendo para os jovens, a igreja do Senhor. Mas eles: não ameis o mundo, nem as coisas que estão no mundo, porque se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. E ele diz: tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, os desejos dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E ele diz que o mundo passa, e as suas concupiscências, os seus desejos. Mas aquele que faz a vontade do Pai, a vontade de Deus, permanece para sempre. Então nós vemos a importância de nós fazer a vontade de Deus. Se nós formos diferente, com certeza estaremos fazendo a vontade do Pai Celestial, a vontade de Deus. Deus, Ele busca nesse tempo de pandemia alguém que faça a sua vontade, alguém que se entregue a Ele completamente, porque Ele deseja usar cada um de nós. Ele deseja usar cada um de nós, e Ele nos dá essa promessa que vamos permanecer para sempre, se nós fazermos a vontade dEle. Amém, queridos? Jesus disse em Lucas capítulo 14, versículo 33: assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Essa palavra eu creio que chocou muita gente da época. Jesus disse:
Qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser o meu discípulo. Entendemos isso aqui como uma consagração da nossa vida a Deus. Não deixar com que, não permitir que o nosso eu venha controlar a nossa vida, mas que o Senhor venha controlar o nosso ser e toda a nossa vida. Amém, queridos? Renunciar tudo quanto tem. Será que eu tenho renunciado tudo quanto eu tenho? Será que nós como igreja temos renunciado tudo quanto temos? Porque Jesus disse que aquele que renuncia tudo quanto tem não pode ser o seu discípulo. Renunciar, amados, é entregar ao Senhor. Amém? Renunciar a coisas que as pessoas muitas vezes não querem renunciar. Mas nós, como filhos de Deus, que fomos chamados para ser diferente, precisamos renunciar tudo quanto temos para sermos discípulos de Jesus. Paulo renunciou tudo quanto ele tinha. Paulo, ele foi instruído na escola de Gamaliel, ele no mestre da lei, e ele aprendeu ali, e teve muitos ensinamentos. E se você ver o contexto, você vai ver que Paulo, ele tinha muita sabedoria, ele tinha muito conhecimento humano, tinha buscado muitas essas coisas, mas chega um momento que ele renuncia tudo aquilo, porque ele tinha conhecido a sublimidade da glória de Cristo, e ele disse que considerava como refúgio, como lixo aquelas coisas, para conhecer mais a Deus. Queridos, e nós também precisamos renunciar tudo quanto temos. Precisamos lembrar todos os dias que somos peregrinos e forasteiros nesta terra. A gente muitas vezes esquece disso, não é verdade? Nós muitas vezes esquecemos disso, que somos peregrinos e forasteiros nessa terra. Nós não somos deste lugar. Nós estamos aqui de passagem. E quantas vezes eu me esqueço disso? Parece que nós fazemos nosso habitat aqui e parece que vamos viver para a eternidade neste lugar, quando na verdade não é isso que a Bíblia nos ensina. Se nós queremos ser diferentes, precisamos ter isso em mente, ter isso no coração, que nós somos forasteiros, somos peregrinos nessa terra. Nós não pertencemos a essa terra, estamos aqui de passagem. 1 Pedro capítulo 2, versículo 11 diz assim: amados, peço-vos, como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais da concupiscência da carne, das concupiscências carnais, que combatem contra a alma. Nós vemos aqui o Espírito Santo usando o escritor para dizer e pedir: eles, amados, peço-vos como peregrinos e forasteiros. Nós vemos que ele está destacando outra vez esse texto, peregrinos, nesse texto, peregrinos e forasteiros. Peço-vos como peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências, os desejos da carne, ou carnais, que combatem contra a alma. Os desejos da carne, as concupiscências da carne, essas coisas combatem contra a alma nossa. A nossa alma anseia por Deus. A nossa alma está desejosa por Deus a cada dia. Nós anseiamos e queremos mais de Deus para a nossa vida. Mas o Senhor está dizendo nesse texto, através do Espírito Santo, que nós precisamos abster das concupiscências carnais. Jesus disse em Lucas capítulo 14, 34 e 35, ele diz assim: bom é o sal, mas se o sal degenerar, como que se há de salgar? Para nada mais presta, nem presta para a terra, nem para o monturo. Lançam-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Jesus disse que o bom é o sal, bom é o sabor na tua e na minha vida. Bons somos nós, bom é o sabor que o Senhor colocou na nossa vida, amém, queridos? Nós não somos bons. Uma vez alguém procurou Jesus e falou: tu és bom, porque eu vejo os sinais que tu fazes, as obras que tu fazes.
Ninguém pode fazer sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. E Jesus diz: bom é Deus, bom é o Pai. Então, queridos, aqui está dizendo que bom é o sal, bom é o sabor que há na tua vida, na minha vida. Mas se nós perdermos esse sabor, o que nós vamos ter de bom então? Não vamos ter mais nada. Mais nada, queridos. Bom é o sal, mas se o sal degenerar, como que se há de salgar? Nem presta para a terra, nem para o monturo. Lançam-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Estou pregando para alguém, para quem tem ouvidos para ouvir, amém, queridos? Para a igreja de Jesus Cristo. Quem tem ouvido para ouvir, ouça. Então nós precisamos entender que o bom que há em nós é o sal. É esse sabor que o Senhor Jesus colocou na nossa vida. Que quando então nós tivemos um encontro com Ele, nós fomos marcados. Nós tivemos uma experiência espiritual naquele dia. E tivemos outras e outras experiências espirituais no decorrer da nossa jornada de fé. E essas coisas que nós recebemos de Deus é que dão sabor na nossa vida. Essas coisas que nós recebemos de Deus é que é bom para o mundo, para as pessoas que precisam de Jesus. Bom é o sal, bom é o sabor que nós temos em nossa vida. Mas se nós perdemos esse sabor, amados, não vai servir mais para nada a nossa vida. Não enganemos. Fomos chamados para ser o sal da terra. Que privilégio, que honra, amém? Que privilégio Deus nos deu de ser o sal da terra e de ser a luz do mundo. Que privilégio, que honra poder ser isso. Talvez as pessoas não vê algo talvez em você que ainda, algo de bom em você ainda, porque talvez estão com os olhos fechados, ouvidos fechados. Mas ao conversar, ao conhecer você, ao dialogar e começar a conhecer você, as pessoas mudarão de conceito, porque as pessoas verão o sal na tua vida, verão o sabor na tua vida. Nós vemos que há uma luta terrível. O diabo tem se levantado contra a igreja de uma forma ferrenha nesses últimos dias, tentando denegrir a imagem da igreja, apagar, fechar as igrejas e tantas coisas mais. Porque existe uma luta. A igreja, ela dá sabor no mundo. A igreja faz a diferença na vida de uma pessoa que está sofrendo, de uma pessoa que está angustiada, de uma pessoa que está desesperada. A igreja faz a diferença, amados. Então que honra, que privilégio é ser esse sabor, ser o sal da terra e ser a luz do mundo. Então nós precisamos cuidar mais a cada dia e nos consagrar a Deus e nos render ao Senhor. Aleluias. Se entregar a Ele completamente. Pastor Rafael pregou aqui domingo sobre mergulhar mais profundo, né? Mergulhar mais profundo, mergulhar nos rios de Deus. O Senhor tem falado conosco esses dias sobre esse tema, sobre esse assunto. E esse ano é um ano do crescimento. Quando eu falo em crescimento, não estou falando de crescimento de estatura, mas crescimento também em estatura, mas crescimento espiritual. Porque o Senhor quer que nós venhamos então nos encher da graça dEle, para que nós possamos então ser mais sal, ser mais luz nessa terra. Uma luz apagada, que valor tem? E quantos cristãos que muitas vezes estão apagados, não tem luz mais, perderam o brilho, por causa do pecado, por causa das oferendas do mundo, por causa de tantas coisas. Mas eu e você fomos chamados por Deus para brilhar, para iluminar, para dar sabor a este mundo que não tem sabor. Que privilégio, que honra para nós ser o sal da terra. Nós não éramos nada de Deus, mas hoje somos filhos de Deus, filhos amados da palavra de Deus.
somos a menina dos olhos de Deus, da palavra de Deus. Dentre tantas coisas, queridos, fomos chamados para ser o sal da terra. Somos também príncipes e princesas de Deus, embaixadores de Cristo. Ele nos deu o ministério da reconciliação. Amém? Lá em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 15, diz assim: e ele morreu por todos, para que os que vivam, não vivam mais para si, mas para aquele por quem ele morreu e ressuscitou. Que texto tão forte, que palavra tão forte. Aqui está dizendo que ele morreu por todos. Ele morreu por todos nós. Aí ele diz, para que os que vivam, não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então nós não podemos viver mais para nós. Se nós queremos ser discípulos de Jesus, nós não podemos viver mais para nós. Nós devemos viver para aquele que morreu por nós e ressuscitou. E Ele é Jesus. Viver para Jesus. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 18 ao 21 diz assim: e tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Isso é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamos-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Ora, aquele que não conheceu o pecado, fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos a justiça de Deus. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós. Para que nele fôssemos feitos a justiça de Deus. Em Jesus você é a justiça de Deus, amém? Em Jesus somos a justiça de Deus. Somos o sal, somos o sabor dessa terra. E somos a luz do mundo, em Cristo. E a Bíblia diz que Ele nos deu algo tão precioso, algo que não foi eu e você que conquistou, mas foi o Senhor Jesus. Ele nos deu, queridos, diz a palavra, o ministério da reconciliação. Que privilégio poder participar disso, do ministério da reconciliação. Você e eu fomos chamados para reconciliar pessoas para com Deus. Reconciliar pessoas para com Deus. Que privilégio, que maravilha. Nós muitas vezes não paramos para pensar a importância desse ministério, porque esquecemos de onde nós saímos, esquecemos de onde nós estamos, esquecemos de onde o Senhor nos tirou. Mas quando paramos para pensar um pouco, amados, quantas pessoas estão sofrendo como nós antes também, outrora, e talvez muito mais do que nós, buscando e querendo conhecer a Deus, como o eunuco, né? Aquele alto oficial de Candace que desejava conhecer a Deus, e tinha ido a Jerusalém para adorar e voltava, e no carro lia o livro do profeta Isaías. Ele desejava conhecer a Deus, e Deus então procura na cidade alguém que estivesse na brecha, para que ele pudesse usar para reconciliar aquele eunuco com Deus. E Deus encontrou lá Felipe, e mandou Felipe ir para a região sul que estava deserta. E eu não quero entrar nesse assunto, que eu já preguei esses dias essa mensagem. Mas Felipe, ele foi usado por Deus para reconciliar aquele eunuco com Deus. E ele creu em Jesus e foi batizado, essa palavra de Deus, e jubiloso seguiu o seu caminho. Amém, queridos? Que privilégio, que maravilha. Esse ministério que Deus nos deu de reconciliação. Você, meu irmão, você, minha irmã, tem esse ministério na sua vida. Quando você começa a testemunhar do que Deus fez na sua vida, das maravilhas do poder que Deus operou na sua vida, na sua casa, você estará trabalhando, e esse trabalho que você faz, dizendo e testemunhando isso, levará pessoas a se reconciliar com Deus.
Aleluias. Queridos, eu me lembro quando eu me converti ao Senhor Jesus. Eu não me converti assim, no sentido da noite para o dia. Mas eu creio que hoje eu olho para trás e eu vejo que o Espírito Santo de Deus estava trabalhando no meu coração. E algumas pessoas chegavam a mim e começavam a falar, pessoas da intimidade pessoal, familiar, começavam a falar da grandeza de Deus, do amor de Deus, do que Deus tinha feito naquele culto, naquela igreja, naquela noite, coisas assim, aquilo ia me chamar a atenção. Mas eu procurava assim, ficar com o coração fechado, mas lá na frente, lá no meu coração, na verdade, no íntimo do meu coração, aquilo estava ministrando no meu coração. Aquela pessoa estava transmitindo para a minha vida sabor que eu não tinha, estava transmitindo para mim luz que eu não tinha. E aí um dia eu decidi ir na igreja. Creio que foi o Espírito Santo que me levou, e naquela noite ali o Senhor me alcançou de verdade com a sua palavra. E aí então aquela dureza que havia no meu coração, aquela pedra do meu coração foi arrebentada pelo poder do Evangelho. E naquela noite eu fui reconciliado com Deus. Que noite maravilhosa, que momento maravilhoso, queridos. O dia que eu fui reconciliado com Deus. Então você e eu podemos ser agentes de Deus para reconciliar pessoas com Deus que estão aí distantes de Deus. Você tem pessoas que convivem com você no seu trabalho. Você tem pessoas que vai na célula e ir lá para ouvir o Evangelho. Pessoas que não são cristãs ainda, mas pessoas que estão desejando talvez conhecer a Deus, sem muitas vezes ter conhecimento, como o eunuco. E elas poderão ser reconciliadas com Deus por meio de você. Ele pôs em nós, diz a palavra nesse texto, pôs em nós a palavra da reconciliação. Você pode dar um glória a Deus por isso? Diga: Deus pôs em mim a palavra da reconciliação. Deus pôs em nós a palavra da reconciliação. Então nós temos essa palavra, a palavra da reconciliação, amém, queridos? Glória a Deus. Você pode trabalhar e você pode compartilhar o Evangelho. Você pode estar no ponto de ônibus e compartilhar o Evangelho. Você pode estar trabalhando e compartilhar o Evangelho. Esse dia eu vi a irmã Zoraide, né? E ela estava comentando lá no trabalho dela, com o carro aberto, o porta-mala aberto, vendendo os produtos dela, compartilhando também ali o Evangelho de Jesus Cristo. Que coisa maravilhosa. Nós podemos fazer isso, amém, queridos? Podemos usar as oportunidades que Deus nos dá para ganhar pessoas para Jesus, para reconciliar elas com Deus, porque nós temos a palavra da reconciliação, diz a Bíblia Sagrada. A palavra da reconciliação. E aqui diz que de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo. Somos embaixadores. Estamos aqui na terra como embaixadores de Cristo. Jesus não vai vir aqui mais, mas Ele me colocou como embaixador. Colocou você como embaixador de Cristo aqui. Aleluia, somos embaixadores do Mestre, do Rei do Universo, aleluia. Há pessoas que ficam felizes: eu sou embaixador do Brasil lá nos Estados Unidos. Que maravilha, que honra. Foi levantado como embaixador da embaixada do Brasil lá nos Estados Unidos, ou em Israel, ou sei lá onde for. Mas nós não somos embaixador disso, mas somos embaixador do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Quando Jesus disse: vós sois o sal da terra, Ele estava dizendo que temos um grande valor. Temos muito valor. Amém, queridos? Nós temos um grande valor para Deus. Deus conta conosco. Deus busca alguém que esteja na brecha para que Ele possa usar. Como eu disse, Ele encontrou naquela cidadinha Felipe, para usar, para ir levar lá para o deserto. Será que Ele pode encontrar alguém nessa cidade de Carapó? Diga: Ele pode me encontrar. Diga: Ele pode me encontrar. Amém? Porque você está na brecha. Então precisamos estar na brecha. Precisamos desejar ser o sal da terra e ser a luz do mundo. Então quando Ele estava dizendo: vós sois o sal da terra, Ele estava dizendo que temos um valor muito grande. Ei, meu irmão, você tem um valor muito grande para Deus. Você é o sal da terra e a luz do mundo. No mundo
As pessoas que estão no mundo não têm sabor, não têm luz. Estão sem sabor e sem luz. Mas nós temos a luz em nós. E nós somos a luz, diz a palavra. Porque nós temos a luz é Jesus. Amém? Você tem algo muito importante que o mundo não tem. Você tem sabor. Você tem a presença de Deus. Você tem a unção e a graça do Espírito Santo na tua vida. E quando você se rende ao Senhor completamente, o Espírito Santo tomará a sua boca, tomará a sua língua para ministrar as pessoas que estão à sua volta, que não tem sabor, que não tem luz. Você tem um sabor, a presença de Deus, a unção do Espírito Santo. Você foi selado um dia pelo Espírito Santo de Deus, o Espírito da promessa. E eu também fui selado um dia pelo Espírito Santo. Nós fomos carimbados pelo poder do Espírito Santo, pelo selo do Espírito Santo. E o diabo não pode tocar em você, não pode tocar em mim, porque nós temos esse selo. Não é porque somos bons, é porque nós somos selados por Deus para a promessa. Há pessoas que começam a envolver com outras coisas, amados, e começam então a sair fora do propósito de Deus, e deixam então de ser o sal da terra, ser a luz do mundo, porque muitas vezes se envolve buscando outros meios, outras coisas, que não pode satisfazer o coração. Há pessoas que estão buscando as últimas novidades do mundo. Os atenienses buscavam isso para suas vidas. Mas nós sabemos, amados, que isso não é o certo. Nós devemos buscar a Deus acima de tudo. Buscar a revelação na sua palavra. Aleluias. Nós somos selados com o Espírito Santo na promessa um dia. Efésios capítulo 4, versículo 30. E não entristeceis o Espírito Santo de Deus, o qual estáis selados para o dia da redenção. Nós vemos aqui esse texto dizendo que nós não podemos entristecer o Espírito Santo de Deus, os quais fomos selados para o dia da redenção. Aleluia. A gente vai em alguns lugares, ou talvez recebe alguma encomenda pelo correio, e lá tem um selo. A gente muitas vezes vai buscar alguma mercadoria e tem um selo lá. Uma carta tem um selo, né? Porque é direcionada para uma pessoa. E nós não devemos quebrar aquele selo. Isso é falta de ética. Aleluias. E nós temos esse selo na nossa vida. Essa marca. O selo do Espírito Santo de Deus. Fomos selados para o dia da redenção. Que privilégio, amado, saber que fomos selados para o dia da redenção. O Senhor, Ele virá nas nuvens buscar a sua igreja, para morar no céu com Ele. E nós somos selados para o dia da redenção. Queridos, esse sabor nós não adquirimos no mundo. Não adquirimos nas baladas, na prostituição, nas festas mundanas, no namoro impuro, no sexo ilícito, julgando o nosso irmão e condenando ele, ficando até altas horas da madrugada, alimentando nossa carne diante de uma televisão, de um site de pornografia. Esse sabor adquirimos na igreja de Cristo, ouvindo o evangelho genuíno de Cristo, orando, jejuando, perdoando, bendizendo a Deus, obedecendo, submetendo às autoridades que Deus colocou sobre a nossa vida, matando a nossa carne, se santificando a Deus. A nossa carne, da hora que ela geme, ela quer descer da cruz, não é verdade? Mas Paulo diz que a nossa carne nós devemos estar crucificados com Cristo, para que não vivamos mais nós, mas que Cristo possa viver em nós. Crucificar nossa carne a cada dia. Isso é santificação. A carne, a Bíblia diz que ela tende para o mal, para o pecado. Mas o nosso espírito, ele deseja e anseia por Deus. Ele quer Deus, amém? O teu espírito, ele quer Deus. Ele deseja por Deus, ele tem sede de Deus, fome de Deus, o teu espírito. O nosso espírito busca isso em Deus. É importante saber que, se não matarmos nossa carne, amados, ela vai nos matar. É
difícil falar isso aqui, mas é verdade. Se nós não matarmos a carne, ela vai nos matar. Estou falando aqui espiritualmente, amém? Os irmãos estão entendendo, amém? Se nós não matarmos a nossa carne, ela vai nos matar. Quantos cristãos estão mortos hoje? Porque não crucificar a sua carne, não matar a sua carne. Não servem a Jesus. Não renunciou tudo quanto tem. E hoje nós não somos mais discípulos de Jesus, seguidores de Jesus, porque não cuidaram. Nós precisamos zelar por essa graça que temos em nossa vida, por esse sabor que Deus colocou na nossa vida. Cada um de nós somos responsáveis para cuidar e zelar por isso. Pastor, o pastor deve cuidar de mim, Nós podemos ministrar a palavra para você, ministrar a palavra de vida para você, mas é você quem decide matar ou não a sua carne. É você que decide se entregar completamente a Deus. É você que decide se santificar a Deus. Que o Espírito Santo de Deus possa levar-nos a um lugar mais profundo na presença dEle, onde nós então não teremos domínio mais de nós mesmos, mas o Espírito Santo estará nos guiando. A Bíblia diz que aquele que está no Espírito, o que é no Espírito não sabe de onde veio nem para onde vai, né? Porque ele é guiado pelo Espírito Santo. É como o vento, não sabemos de onde ele vem nem para onde ele vai. Assim aqueles são guiados pelo Espírito de Deus. Então eu quero nessa noite te motivar e te incentivar, espiritualmente falando, a você deixar ser guiado pelo Espírito Santo de Deus, deixar ser dirigido pelo Espírito Santo de Deus. Aleluias. Muitos religiosos da época de Jesus perderam o sabor. O Senhor não nos vedou disso. Ele deixou claro nas suas escrituras, mostrando para nós, para que nós pudéssemos então observar e tirar lições de vida para nós. Jesus disse para os seus discípulos certa vez, em Lucas 12, 1-3, ele fala para acautelar, guardar do fermento dos fariseus. Os fariseus na época de Jesus perderam o sabor. Perderam o sabor. Diz o texto: ajuntando-se entretanto muitos milhares de pessoas, de sorte que se atropelavam uns aos outros, começou a dizer a seus discípulos: acautelai-vos primeiramente do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Mas nada há encoberto que não haja de ser descoberto, nem oculto que não haja de ser sabido. Porquanto tudo que em trevas disserdes, a luz será ouvido, e o que falastes aos ouvidos no gabinete, sobre os telhados será apregoado. Nada fica oculto diante do nosso Deus. Não se engane, meu irmão. Não se engane, minha irmã. Não nos enganemos. Nada fica encoberto diante dos olhos de Deus. E o Senhor diz: acautelai-vos primeiramente do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Há tantos cristãos hipócritas que mostram ser uma coisa quando na verdade não são, que não tem compromisso com Deus, não tem vida no altar do Senhor, que muitas vezes estão nos altares das igrejas, mas não tem vida com Deus, não tem compromisso com Deus. No namoro está no escuro, está se prostituindo, e estão no altar. Quer dizer para você, meu querido irmão, irmã, você que me ouve, que está em casa, quer dizer para você que nada fica oculto diante dos olhos de Deus. Nós não podemos ser iludidos pelo inimigo. Acautelai-vos do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. A hipocrisia tem prendido muitas pessoas no pecado. As pessoas querem mostrar aquilo que elas não são.
E Deus está vendo, amados. Deus deixa por um tempo para ver até onde vai. Mas uma hora o Senhor puxa a corda. E o tombo é grande. Então não brinque com Deus. Não leve uma vida leviana. Não leve uma vida superficial. Não seja hipócrita. Mas se entregue a Deus completamente. Busque a Deus. Deus quer ministrar no seu coração, quer te fortalecer e quer te usar, e tem pressa disso, como sal da terra e a luz do mundo. Ele estava alertando os seus discípulos para que eles não fossem atingidos pela hipocrisia, a falsidade, o fingimento, a dissimulação. Amém? As reclamações e murmurações dos fariseus. Ele estava alertando os seus discípulos. Acautelai-vos do fermento dos fariseus. E nós estamos alertando a igreja hoje, amém? Os discípulos de Jesus, para que nós venhamos então nos acautelar do fermento dos fariseus, que são a hipocrisia, a falsidade, o fingimento, a dissimulação, murmuração e reclamação. Há pessoas que muitas vezes gostam de apontar o dedo, quando na verdade vivem uma vida de hipocrisia. Dizem ser tão espirituais, quando na verdade não conhecem a Deus, não conhecem a palavra, porque não obedecem liderança, não obedecem a Deus, e leva a vida de qualquer jeito, de qualquer forma. Deus quer alcançar o seu coração e quer transformar a sua vida. Mas deixa Deus ministrar no seu coração, deixa Deus tocar em sua vida, deixa Deus restaurar a sua vida, o seu coração, e te levantar como nunca levantou, nesse tempo que estamos vivendo, um tempo de juízo na terra. Não é tempo de brincar, não é tempo de brincar, queridos. Nós não podemos brincar com Deus. Deus é amor, mas Deus é justiça, Deus é fogo consumidor, e nós não podemos brincar com Deus. Aquilo que fazemos no escuro, dentro do gabinete, Deus vê tudo. Aquilo que nós fazemos dentro das quatro paredes será um dia pregado em cima do telhado, diz a palavra de Deus. A hipocrisia será mostrada, para que haja então uma segunda chance, que é o arrependimento daquela pessoa. Que isso, quando zelamos pela intimidade com Deus, Jesus nos dá a graça para conhecer o fermento e o coração dos hipócritas. Quando zelamos com essa intimidade com Deus, o Senhor vai nos dar discernimento para conhecer a hipocrisia e conhecer o fermento que está no coração dos hipócritas. E nós precisamos então buscar intimidade nesses dias, a intimidade com o Espírito Santo, a intimidade com Deus, nos entregar a Ele completamente, para que nós possamos então ter discernimento espiritual, para que nós possamos então não ser enganados, não ser contaminado com o fermento dos fariseus. Queridos, os fariseus muitas vezes estão ao nosso redor, e nós não sabemos. Pessoas que chegam de uma forma sutil, de uma forma mansa, e querem então perverter o nosso coração. A Bíblia diz: se os pecadores quiserem te seduzir, não os consinta, diz a palavra de Deus, não os consinta. E na igreja muitas vezes estão os ímpios, que estão tentando nos seduzir, nos levar ao engano. Mas precisamos cuidar a cada dia. Por isso precisamos então ter o discernimento espiritual, e nós só vamos ter discernimento espiritual se nós então zelarmos pela comunhão com Deus, com o Espírito Santo. Jesus nos dá a graça para conhecer o fermento dos fariseus, o fermento e o coração dos hipócritas. O apóstolo Paulo diz assim em Gálatas capítulo 5, versículo 9. Gálatas 5, versículo 9. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Não é preciso muito fermento. Um pouquinho só de fermento leveda toda a massa.
Minha mãe, ela fazia pão caseiro, minha esposa também. E ela deixava 1 litro de fermento lá, caseiro, uma semana para outra. E ela então jogava aquele fermento lá e fazia o pão. E deixava o pão descansar, e daqui a pouco aquela massa descansar. E aquela massa então enchia toda aquela bacia, crescia. E ela então enrolava o pão e punha para assar. Um pouquinho só de fermento. E a mais que esse fermento que é feito hoje, fabricado, ele rapidamente, é pouquinha coisa, mas ele leveda toda a massa. E o Senhor está dizendo e comparando, para que nós possamos então estar atento, um pouco de fermento leveda toda a massa. Um pouquinho só de fermento. Porque o povo de Israel perdeu o sabor, porque ouviram os 10 espias que Moisés enviou para ver a terra de Canaã, os quais trouxeram um relatório negativo, péssimo e ruim. Nós vemos que eles perderam o sabor. Era uma multidão de pessoas que estava caminhando para dentro da promessa de Deus. Creio que a igreja também é uma multidão de pessoas, amém? Que está caminhando para dentro da promessa de Deus, a nova Jerusalém celestial, que é o céu. E nós vemos que esses 10 espias, 10 líderes que Deus tinha levantado, é 12, mas 10 deles, com o fermento deles, ele contaminou todo o Israel. O povo de Israel perdeu o sabor porque foram contaminados pelo fermento desses 10 líderes que se rebelaram contra Deus. O resultado que houve ali, amados, Deus não permitiu que aqueles espias e nem o povo que deu crédito ao relatório deles entrasse na terra da promessa Canaã. Ficamos imaginando o quanto que aquele povo perdeu por ter sido contaminado com o fermento dos 10 líderes ali. O quanto que Israel perdeu. A Bíblia diz que dos 20 anos para cima morreram todos no deserto. Os seus corpos ficaram espalhados no deserto. Deus se indignou deles. E os 10 que fizeram isso morreram de praga perante o Senhor ali naquele momento. Morreram de praga perante o Senhor. Os corações deles ficaram, os corpos deles ficaram espalhados no deserto. E a causa foi a murmuração, a hipocrisia. Você pode ler depois lá em Êxodo capítulo 14, versículo 35 ao 38. Jesus disse: se o sal perder o sabor, não presta para nada. Aquele sal que era o povo de Israel, eles eram o sal da terra, mas eles perderam o sabor, não prestaram mais para nada. Se o sal perder o sabor, será pisado pelos homens. É bom lembrar que Jesus disse que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Não podemos esquecer disso. Nós vemos, amados, o exemplo de Sansão. Ele alimentou a carne, a sua carne. Ele cedeu aos desejos da sua carne. Ele brincou com o pecado por algum tempo. E Sansão perdeu o sabor, perdeu a unção de Deus na sua vida. O homem que era para ter terminado a história diferente. Muito triste, amados, quando você lê o livro de Sansão, a história de Sansão na Bíblia, porque você vê que não era daquela forma que Deus queria que ele terminasse. Ele era um nazireu de Deus, separado desde o ventre para Deus. Mas Sansão, ele não vigiou, ele não cuidou. Ele foi contaminado com o pecado. Ele perdeu o sabor. E nós vemos que o interessante, já estou encerrando já. O interessante, amados, é que todos à sua volta, à volta de Sansão, como Dalila e os príncipes dos filisteus sabiam que ele não tinha mais o sabor, a unção de Deus na vida dele. Só ele que não sabia disso. Vivia uma vida de hipocrisia. Eu vou me levantar, ele se contou o segredo para Dalila, que a força não estava nos seus cabelos, e os homens vieram e tiraram o cabelo de Sansão. E agora ele tinha revelado toda a verdade do coração dele. E ele levantou, como das demais outras vezes que ele tinha derrotado os filisteus. Ele levantou, e com o coração cheio de hipocrisia, achava que ia derrotar os filisteus outra vez.
mas ele foi subjugado pelos inimigos, os filisteus. Todos que estavam à sua volta sabiam que ele tinha perdido a unção e o sabor. Só ele mesmo que não sabia. Quantas pessoas que estão muitas vezes na igreja e acham que tem a unção, tem o poder, continuam pregando o evangelho, continuam fazendo a obra, se consideram intocáveis, mas perderam o sabor há muito tempo e não sabem que perdeu o sabor. E nós temos visto pessoas assim, amados, nesses últimos dias, líderes assim nesses últimos dias, que perderam o sabor, perderam esse ingrediente tão importante lá na vida, que é o sabor, a graça, a unção, o poder de Deus que Deus entregou e confiou a eles. Por causa do pecado, por causa do desejo da carne, perderam o sabor, só que muitos não sabem. Estão vivendo a hipocrisia, querendo impressionar as pessoas com as suas grandes orações, querendo impressionar as pessoas muitas vezes com o seu discurso vazio, quando na verdade a unção já se foi. Sansão, ele se levantou como as demais vezes, falou: eu vou vencer os inimigos. Sansão não sabia dessa verdade, que ele tinha perdido a unção, perdido a graça de Deus, perdido a presença de Deus na sua vida. Que tristeza, mas que decepção. Você pode ver lá em Juízes capítulo 16, 18 ao 21, não vou ler por causa do tempo, do 18 ao 21, ele tinha perdido a unção, a graça, e não sabia disso. Então hoje é um alerta para a igreja, é um alerta para todos nós. A Bíblia diz: se você a Bíblia diz: aquele que está em pé, cuide para que não caia. Então essas coisas que nós vemos, como aqui biblicamente falando, como algo que nós vemos no dia a dia, mas isso é para alertar a gente. Como diz aquele ditado: se você vê uma situação, coloque a sua barba de molho, né? Coloque a sua barba de molho, no sentido, fica atento, porque pode ser você, pode ser eu também, que nós possamos chegar mais a Deus, porque nós não conseguimos vencer o inimigo sozinho. Mesmo que temos talvez conhecimento um pouco da palavra, mesmo que nós sabemos talvez orar bem e pregar bem, não resolve, amado. Se a unção de Deus sair da minha vida, da tua vida, o que seremos de nós? Nós não teremos mais o sabor, não teremos mais o sal na nossa vida, não teremos mais a luz. E a luz precisa brilhar e continuar brilhando na sua vida, porque é essa luz que nos ilumina e que nos leva a iluminar outras pessoas, a reconciliar elas com Deus. Mas se nós perdermos o sabor, seremos pisoteados pelos homens. Foi isso que aconteceu com Sansão. O Senhor, que não deseja que os seus filhos sejam pisados pelos homens e maltratados. Por isso é importante que tenhamos zelo pela unção de Deus nas nossas vidas. Zelo pela unção de Deus. Mas a unção não se adquire no mercado. A unção não se adquire numa venda. A unção não se adquire por alguma barganha, por alguma troca. Mas a unção de Deus se adquire na presença de Deus, prostrado diante do Senhor, reconhecendo que nós não somos nada sem Ele, que precisamos dEle a cada dia para viver, que nós não conseguiremos então vencer nada e suportar nada se o Senhor não estiver na nossa vida. Não se esqueça de uma coisa: talvez você perdeu o sabor, mas Jesus, Ele pode restaurar o sabor do sal, porque Ele tem esse poder. Mas para isso é preciso que nós venhamos reconhecer a nossa condição. Se você em algum momento entristeceu o Espírito Santo de Deus, perdeu a unção, a presença de Deus, o Senhor pode te restaurar nessa noite, meu querido. E minha querida irmã, você que me ouve nesta noite, você que está em casa acompanhando o culto online, você que está aqui, Deus tem o poder, Jesus tem o poder para restaurar o sabor na sua vida, o sabor do sal. Ele pode derramar uma unção nova sobre a sua vida. Aleluias.
Deus não usa pano novo, remendo novo em vestido velho, mas para que nós possamos ser renovados com a graça do Senhor e voltar a ser o sabor, nós precisamos colocar a boca no pó e reconhecer a nossa condição de pecador, reconhecer onde caímos, reconhecer o que foi que aconteceu, que nós perdemos o sabor, e nos humilhar perante o Senhor e pedir perdão para o Senhor. Basta que você venha reconhecer a sua condição e se arrepender, como fez Sansão. Lá em Juízes capítulo 16, versículo 28 ao 30, não vou ler também. A unção retornou a ele. A unção também pode voltar a você. No momento que nós reconhecemos a nossa condição e nos arrependemos, Deus deseja nessa noite restaurar alianças. Deus deseja nessa noite sarar o sal. Amém, queridos? Eu quero convidar você para ficar em pé neste momento, que o tempo já não pode mais tocar para frente. Eu quero orar pela igreja nessa noite. Talvez você possa dizer: pastor, mas eu não estou nessa condição. Glória a Deus por isso. Glória a Deus que você tem zelado pelo sabor que Deus colocou na tua vida. Glória a Deus que você tem zelado pela sua vida com Deus, pela sua comunhão com Deus. Glória a Deus por isso. Que bom. Mas que nós venhamos então aplicar essa palavra no seu coração. É um alerta, porque a Bíblia diz que aquele que está em pé cuide para que não caia. Que nós possamos cuidar cada dia mais. Quando olharmos para uma pessoa que caiu, que nós venhamos então orar e buscar mais a Deus, porque pode ser amanhã pode ser nós. Então que nós venhamos cuidar da nossa vida. Feche seus olhos agora. Oremos a Deus. Amado Pai, nos colocamos aqui, ó Deus, diante da Tua presença nesta noite em humildade, e reconhecemos, ó Pai querido, o quanto precisamos do sal na nossa vida, o quanto nós precisamos, ó Pai, desta luz em nós. E nós sabemos, ó Deus, que Tu és o Deus que tem nos guardado a cada dia. E eu peço a Ti, ó Deus, perdoa os pecados do Teu povo, aquele que está talvez reconhecendo isso, ó Deus, e que deseja outra vez, ó Pai, receber o sal em sua vida, para ser sabor, dar sabor às pessoas, às vidas, e também receber a luz do Senhor em seus corações. Abençoe cada pessoa, meu Deus. Restaura, Senhor Deus, como o Senhor restaurou, ó Deus, Sansão. Ó Deus, restaura este coração, essa vida, em nome de Jesus. Recalabachore candere balabahaya suricaias. Recandelabachuri andere balabachuri candere manaya suricaias. Ah, Espírito Santo de Deus, Espírito da verdade, Tu que prescutas e conhece a intenção e os pensamentos do coração. Não podemos ser hipócritas diante do Senhor, meu Pai. Podemos enganar muitas pessoas, podemos enganar a igreja, a liderança, o líder da célula, o pastor, Senhor, mas nós não podemos enganar o Senhor. Os olhos do Senhor tudo vê. Contemple o nosso coração nesta noite, Senhor, e vê se há em nós algum caminho mau, e nos guia pelo caminho eterno, Senhor. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos de todo mal, Senhor, porque Teu é o reino, o poder e a justiça. Abençoa a Tua igreja e guarda os Teus filhos, guarda as Tuas filhas, e que cada um de nós, ó Pai, possamos, ó Deus, este ano, crescer, ó Pai, se tornar filhos maduros, ó Deus, estar na brecha, meu Deus, para que quando o Senhor precisar de alguém, para ministrar no coração de alguém que não tem sabor, que não tem luz, que o Senhor possa nos encontrar, ó Deus, neste lugar que o Senhor quer que nós estejamos, na brecha, no lugar, ó Deus, de intimidade, no lugar de comunhão, no lugar, ó Deus, de posição, Senhor,
de soldados, Senhor, ó Deus, fardados, preparados, ó Deus, com as armaduras espirituais, prontos para a batalha, Senhor. Em nome de Jesus, usa a nossa vida, ó Deus, para dar sabor àqueles que não têm. Que esse sabor, ó Deus, que há em nós, venha, ó Deus, fazer a diferença no trabalho, na igreja, na família, na sociedade, onde quer que estejamos. E que nunca, Senhor, venhamos perder esse sabor. Que nunca venhamos, ó Deus, deixar que essa luz venha apagar dentro de nós. Mas que essa luz possa brilhar mais e mais. Brilhar, ó Deus, e mostrar Jesus através das nossas atitudes e nossa vida. Em que, ó Deus, pessoas possam conhecer a Jesus através de nós. Ajude-nos, ó Pai, a ser testemunha do Senhor nessa terra. Nesse tempo de perseguição já, nesse tempo de pandemia, nesse tempo, ó Deus, onde muitas pessoas estão sem sabor, estão desesperadas, estão chorando, estão angustiadas, estão, ó Pai, desesperadas, Pai. Que nós possamos ser o sabor, ó Deus, trazendo cura, sarando as almas, sarando os corações, sarando as vidas, ó Pai. Usa a Tua igreja, o Teu povo, Senhor. Que nessa igreja o Senhor possa encontrar, ó Deus, pessoas na brecha, Senhor. Pessoas que desejam, Senhor, que estão, ó Deus, mortificando a sua carne. Que estão, ó Deus, com a sua carne crucificada na cruz, ó Deus. Que renunciou tudo quanto tem, Senhor. Que são verdadeiros discípulos, Senhor. Diga, Senhor Deus, eis-me aqui, diante da Tua presença, ó Pai. Senhor Deus, que o sal que há na minha vida possa trazer sabor às pessoas da minha volta. Senhor Deus, eu entendo esta noite que eu não sou bom, mas o que é bom é o sal que está na minha vida, que dá o sabor na vida das pessoas. Me ajude, Senhor, através do Teu Espírito Santo, a conservar esse sabor na minha vida, e essa luz, que ela nunca venha se apagar, mas que ela possa refletir a glória de Jesus, por onde quer que eu for passar, e onde estiver, que eu possa, Senhor, reconciliar, através desse sal, e dessa luz, vidas ao Senhor, em nome de Jesus, amém. Dê uma salva de palmas a Jesus, queridos.